boa noite, pessoal. A gente vai dar início daqui a pouquinho à live, né, sobre os desafios da odontologia hospitalar com o professor Paulo, e vai funcionar de forma bem dinâmica. Então, pode ir enviando as dúvidas e aí a gente vai conduzindo a discussão conforme o professor for respondendo. Então, a primeira pergunta é: qual é o papel do dentista dentro do hospital? E como que funciona, no geral, a odontologia hospitalar? Ok. Vou contar um pouco de história, né? Que quando isso aconteceu por volta do ano de 1990, 92, né? Onde nós começamos a desenhar alguma coisa voltado para isso. E existia em São Paulo uma pessoa que fazia odontologia hospitalar, que era o Paulo Canto Pereira, que era no Hospital Santa Catarina. Ele era o precursor disso, na realidade, no Brasil. Tem até um livro dele de 1970. Então, como eu tinha uma dupla formação, enfermagem e odonto, eu comecei a me interessar muito por esse tema e encontrei pessoas a fim de fazer. E de lá para cá, por que eu estou dizendo isso? Porque de lá para cá, o que é muito interessante é que eu não vi, eu não vi grandes mudanças do que se pensava desde a época do Paulo Canto Pereira, quanto para hoje, do que se pensava de qual é o papel do cirurgião dentista no hospital. Se nós formos colocar pontualmente, existem alguns focos, alguns polos que são indiscutíveis. O primeiro deles, e é bem específico, é voltado para diagnóstico. Diagnóstico de lesões bucais, diagnóstico de manifestações bucais das doenças sistêmicas, diagnóstico decorrente de medicamentos, diagnóstico decorrente de alterações de manipulação hospitalar, que são pequenas iatrogenias, né, e que podem servir para necessitar o suporte do dentista. E tem um carro-chefe além disso, né, além desse diagnóstico, que é relacionado com infecções. Existe uma grande preocupação no hospital com as infecções de origem bucal. Então, num paciente que já está numa condição de hospitalização, tem uma condição de alteração da imunidade, ao diagnóstico do foco de infecção e a sua resolução, a resolução da infecção, não somente cirúrgica, mas cirúrgica, medicamentosa e interdisciplinar, usando recursos adicionais de exames complementares e tudo mais, isso faz toda a diferença na função do dentista no hospital. Em terceiro lugar, já numa escala bem menor, é a questão do suporte à questão dos cuidados bucais para manutenção da saúde bucal do paciente. Então, entra o diagnóstico de novo, entra a preocupação com infecção, mas o estabelecimento de critérios, de protocolos operacionais padrão, né, fazer isso, coordenar a elaboração desses protocolos junto aos outros profissionais do hospital, de como desenvolver cuidados bucais aos pacientes que estão hospitalizados, pensando em evitar uma condição pré-existente e agravar ou o início de uma condição bucal. E por último, assim, isso é de uma forma bem simples, né? Por último, em quarto lugar, eu colocaria os procedimentos cirúrgicos, onde o paciente vem de fora do hospital para a realização de procedimento cirúrgico, faz um day hospital e vai embora. E por último, vem a questão administrativa. Não é incomum termos dentistas que atuam em hospitais que fazem funções administrativas, coordenam comissões de controle de infecção, fazem parte de supervisão, de gestão em hospital. Então, hoje, o dentista é um profissional meticuloso, artesanal, né? Com muitas informações, com muitos pequenos detalhes, ele acaba tendo funções administrativas extremamente interessantes. Então, na realidade, esse é o papel. E como é que funciona a odontologia no hospital? Nós temos dois grandes rumos para a odontologia hospitalar. A primeira é a vertente pública de odontologia hospitalar, né? O dentista que vai atender em hospital da rede pública, e o outro é o dentista que vai atender na rede privada. E essa divisão ela é gritante, porque são muito diferentes. Não dá para dizer que é a mesma coisa. O paciente pode ter o mesmo perfil, mas a resolução de um paciente do hospital público, de uma instituição pública para uma instituição privada,
é bem diferente. E esse funcionamento exige aprendizagens, e que são aprendizagens que não têm a ver com fazer odontologia, tem a ver com entender o sistema do hospital, tem a ver com entender custos, entender fluxo de atendimento, entender interação interdisciplinar. E essa aprendizagem é a grande dificuldade para que o cirurgião dentista entenda esse ambiente. Porque a odontologia ela vai ser mais ou menos a mesma. Exodontia é igual, endo é igual, dentística é igual, pério é igual, né? Então, assim, isso não muda muito. E, geralmente o dentista acha que é isso que é diferente. E, na realidade, o que muda é a contextualização, é o dentista fazer parte do sistema hospitalar e essa aprendizagem, como não está ainda na nossa formação como cirurgião dentista bem intrínseca, essa aprendizagem é que leva um tempo de adaptação. E para mim é isso, é assim como funciona a odontologia hospitalar, entender o hospital e fazer a odontologia para esse perfil de paciente, que vai exigir cuidados diferentes, não odontológico, mas antes e pós um suporte diferente para a atuação. Uhum. A próxima, professor, qual é a amplitude do mercado de trabalho para esse profissional? E quais os caminhos que o dentista pode tomar, né, para chegar? Eu acho que a amplitude é ótima, né? Eu acho que assim nós temos duas coisas que chamaram muita atenção. A primeira é o boom da odontologia hospitalar, né? Muita gente quis fazer odontologia hospitalar. Alguns porque acham que vai ter um status da medicina. E outros porque acham que é legal não fazer só consultório, fazer alguma coisa a mais. Independente do motivo, o que eu posso dizer para você claramente, Flávio, e para todo mundo que está ouvindo a gente, é o seguinte: fazer odontologia hospitalar como mercado de trabalho, inicialmente e até a médio prazo, não pode ser uma escolha única para a sobrevivência do profissional como recurso financeiro. Geralmente isso é um plus, é um a mais. A médio para longo prazo, isso passa a ser uma boa oportunidade de mercado de trabalho, desde que esteja bem consolidada. Não é incomum o dentista querer ter um emprego no hospital. E, ao meu ver, isso é altamente equivocado, né? Porque se ele tiver um emprego, ele vai receber um salário baixo para trabalhar X horas fixo e que vai limitá-lo de ter ganhos em outros locais. E com isso, com esse sistema de trabalho, ele vai ter que cumprir algumas regras e rotinas que ele não precisaria cumprir se ele trabalhasse como demanda. Então, como funciona e como eu entendo que deva funcionar a odontologia hospitalar como mercado de trabalho? No hospital público, contrato. Não tem jeito. De 20 horas, 30 horas, 40 horas, como for. De qualquer forma, para o hospital público existem concursos pontuais em prefeituras ou em governos do estado, ou até no serviço, na EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que abre concurso para a odontologia hospitalar, é uma opção de mercado. E para o privado, a ideia é uma ideia totalmente diferente. Não tem contratação, não deve ter contratação, é um perfil igual o da medicina. A odontologia é como se fosse uma especialidade, é como se fosse a otorrino, como se fosse a dermato, é uma equipe que presta serviço. Então ela atende por demanda, atende como pessoa jurídica, não como pessoa física, certo? E a demanda, ela é por alguém que solicita o suporte da odontologia. Mas só que para isso acontecer, você precisa fazer a divulgação para as equipes que podem solicitar. Então, isso exige um trabalho de gestão, de marketing, de relacionamento interpessoal, interprofissional. São habilidades que nós não aprendemos na nossa formação, mas são habilidades que precisa adquirir para poder realmente entrar nesse caminho. E existe uma proposta, né? É claro que isso não é uma obrigatoriedade ainda, é de que o profissional que faça odontologia hospitalar tenha a titulação de habilitado em odontologia hospitalar, reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, os cursos de habilitação já têm uma normativa no Conselho Federal e que esses cursos sejam os cursos que gerem o profissional com a formação adequada.
Um outro caminho são as residências, né? Tem a residência uniprofissional, que é específica de odontologia hospitalar, e tem as multiprofissionais, que nem todas são adequadas para isso, mas muitas são adequadas para gerar um profissional para odontologia hospitalar. E aí vai a regulação de mercado, pelo que o nosso Conselho Federal de Odontologia tem feito para poder validar. Tem falhas, tem deficiências, mas eu acho que é um início, e eu entendo que esse seja o caminho para a atuação do dentista no hospital. Uhum. Nesse mesmo caminho, professor, da pergunta, então, para a parte privada, ele faria parte mais ou menos de uma equipe multidisciplinar, e para a parte pública é como se ele cumprisse horas do contrato. É mais ou menos isso, Na então. realidade, no serviço público, ele vai ter, geralmente abre uma vaga, geralmente em hospitais vinculados ou à prefeitura ou hospitais vinculados a universidades federais, em que tem um hospital de clínicas vinculado à universidade, e aí pelo sistema da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e aí entra e participa. Quando entra em algum hospital federal vinculado à universidade, geralmente tem um professor da universidade que tem uma ascendência sobre isso. Então acaba sendo um hospital escola, e aí o dentista ele vai criar um serviço de odontologia hospitalar ou vai entrar num serviço já existente. Uhum. No privado, ele tem que conquistar o espaço. Então depende de estratégia de venda, de marketing, para poder entrar num serviço e Uhum. o hospital aceitar. Então tem um sistema de cadastramento, cada hospital tem o seu. E o hospital não vai contratar você como dentista. O hospital vai tratar você como uma empresa jurídica, pessoa jurídica, né, uma empresa, Uhum. e você vai ter espaço a partir do momento que você é aceito no corpo clínico. Então aí você tem espaço para poder vir circular no hospital e divulgar o seu trabalho. E com isso vai gerando a demanda. Então, quando vê o dentista, fala, nossa, tem um paciente que eu preciso de cerveja. Daí ele faz a solicitação. E aos poucos isso vai sendo conquistado. É por isso que eu disse que de médio a longo prazo, na instituição privada, na saúde suplementar, tem esse perfil diferente do público, que você entra contratado, você já entra e já trabalha dentro de um sistema ou cria um mecanismo para isso. Entendi. Aqui também está perguntando, depois de formado, mais ou menos o senhor já começou a responder. Quais os passos que o dentista deve dar para se tornar um dentista hospitalar? Legal. Flávio, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Não existe uma obrigatoriedade no, no Brasil, né? Todos nós, cirurgiões dentistas, podemos fazer qualquer especialidade, desde que nós não anunciemos, desde que nós temos competência para fazer. Então depende da sua competência, do seu treinamento. Existem algumas que todos nós podemos fazer, né? Então, um clínico geral pode fazer endodontia, certo? Ele Uhum. pode fazer uma cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial? Até pode, se ele souber fazer. O que ele não pode é anunciar. Isso é o que diz o nosso código de ética. E é claro que a odontologia hospitalar também entra nisso. Então, qualquer clínico geral pode fazer odontologia hospitalar. Só que será que ele tem competência para fazer? Essa é a pergunta, né? Ele tem habilidade, tem competência para fazer? Geralmente não, porque é muito diferente do que ele aprendeu na formação dele. Existem algumas especialidades da odontologia que têm maior afinidade. A estomatologia, a cirurgia bucomaxilofacial e a odontologia para pacientes com necessidades especiais. São as três especialidades que têm maior proximidade com o hospital, né? Existe o conceito da periodontia médica, mas isso é para entender a doença em relação à periodontia, não a atuação em hospital, que é bem diferente. E aí vem a formação dos cursos de habilitação e as residências. Então, os caminhos são esses: essas especialidades, os cursos de habilitação e as residências, né? De preferência as uniprofissionais ou as multiprofissionais, em que haja sempre um preceptor cirurgião dentista e que boa parte da atuação seja na odontologia, que não seja um hospital específico de uma doença, por exemplo, um hospital só de cardiologia, um hospital só de câncer. O ideal é que seja um hospital geral, né? Um hospital que tenha todos os tipos de pacientes para que se possa ter isso. Não estou dizendo que seja negado a esses hospitais específicos, mas a ideia é de que tenha um conhecimento geral para a formação. E
mais uma pergunta é qual o futuro da profissão? O senhor acha que esse profissional pode abrir mais espaço dentro do hospital, né, para os cirurgiões dentistas? E qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou um empolgado pela odontologia hospitalar. Então, achar como é que vai ser o futuro, eu sempre acho que vai ser ótimo. Eu sempre acho que vai ser maravilhoso. Eu só não acho que ele substitua o consultório. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que trabalhar nos dois faz muito bem, né? Você precisa ter um consultório de suporte ao paciente que sai, que vai internar e para o paciente que sai de alta do hospital. Então você precisa desse apoio do paciente em algum momento. Então isso eu acho muito interessante ter. O hospital, ele é como futuro, ele é um futuro muito bom como odontologia, desde que o dentista entenda e estude doença sistêmica. Então ele vai, porque a odontologia que ele vai exercer é uma odontologia diferente na questão da relação do conhecimento das doenças sistêmicas, no conhecimento das possibilidades de exames complementares, não só o que pedir, mas como interpretar, entender os medicamentos. Então isso faz tanta diferença, porque quando o dentista é questionado no hospital, por exemplo, ele vai conversar com um profissional médico, onde esse profissional ele vai ter que discutir o caso de um paciente. E aí ele quer saber o que o médico quer saber, digamos, seja um oncohematologista, um pneumologista, que ele quer saber o seguinte: qual é o perfil de infecção que você está preocupado com o seu paciente? Isso é um exemplo simples, pensando em futuro da profissão. E qual é a resposta que ele espera do dentista? Qual é a topografia da infecção? Qual é o tipo da microbiota que está relacionada? Quais são os cuidados que tem que ter para reduzir, para eliminar ou reduzir essa infecção, tanto clínicos ou cirúrgicos, e que perfil de antimicrobiano seria utilizado? O que acontece quando o dentista sabe discutir isso, ele é benquisto, ele é almejado na equipe interprofissional, na equipe interdisciplinar. Então, isso torna o futuro atraente. O que o futuro, a meu ver, não é atraente? É o dentista que decide, por exemplo, fazer laser, né? Eu faço laser terapia. Ok, não é nenhuma crítica, certo? Mas o indivíduo que faz o laser só aperta o botão. O programa que já vem no aparelho de laser, ele só atende isso e faz laser para todos os casos e não tem diagnóstico, não tem discussão, interação, não existe todo esse processo de raciocínio diagnóstico e terapêutica, de resolução rápida, de decisão. Para mim, isso desvaloriza mais do que valoriza. Aí esse indivíduo, a única diferença que ele vai ter do consultório dele é que ele está em um ambiente diferente. Mas, na realidade, não tem a parte prazerosa, não tem a parte desafiadora que é fazer odontologia hospitalar. Então, o que eu entendo de futuro para a odontologia hospitalar? Se o dentista entender que ele precisa estudar clínica médica, entender laboratório, entender exame complementar, entender patofisiologia, e aí ele adequa odontologia nisso, aí sim, o futuro da odontologia hospitalar é fantástico para o profissional que a exerce. Então, quem faz o futuro ser bom, a meu ver, é o profissional que se dedica para fazer a diferença. Não é o espaço do hospital que vai tornar o profissional com um futuro bom. É o contrário. É o profissional que se dedica, estuda e faz um trabalho adequado para atender a necessidade daquela instituição. Aí sim, aí realmente é fantástico o ambiente hospitalar. E qual seria a principal barreira, então, a ser ultrapassada? O senhor acha que é a parte do conhecimento mesmo? Flávio, eu acho que é o conhecimento, né? Nós temos um curso de habilitação em odontologia hospitalar. Lá no primeira clínica que vão fazer, que vem os dentistas, vêm de vários lugares do Brasil. E aí, a hora que a primeira clínica que eles vão fazer, o que eles querem fazer é atender o paciente. O que é curioso é que não é a primeira coisa que nós queremos que eles aprendam. Por quê? O que nós queremos que eles aprendam é como funciona a instituição onde ele vai trabalhar. Quando nós levamos para o consultório, nós já estudamos como funciona o consultório durante a vida profissional. Quando nós vamos para o hospital, eu preciso entender para que serve um farmacêutico clínico e qual deve ser a minha relação com ele. Qual é a minha relação com a nutricionista, com a enfermagem?
com a assistente social, certo? Com a fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, com o médico. Se eu não entendo como funciona essa estrutura, eu não sou bem-vindo. Nós, até em biossegurança, nós somos muito ruins. E isso agora, com a Covid, passa a ser uma coisa que chama atenção. O dentista passou a ter medo. Então agora ele usa a roupa como se fosse o Darth Vader, né? Para poder entrar e atender os pacientes. Aí posta a foto e fala assim, estou no front. Né? Está no consultório, ele não está no front. O front é o hospital. É o paciente que está com Covid, que está entubado. É um paciente que tem alta quantidade de vírus circulante, que pode infectar. Esse é o indivíduo que está no front. Por que eu digo isso? Esse desafio do conhecimento é que vai fazer com que aconteça tudo bem. Tem limitações? Tem. Quais são as limitações dentro do hospital? Nós temos uma imagem antiga em que o dentista não sabe lidar com o hospital, que o dentista não sabe lavar a mão, que o dentista se acha prepotente, que o dentista não sabe como é que funciona o sistema do hospital, então ele faz as coisas erradas. Né? Então, nós precisamos desmistificar isso. Quando nós desmistificamos isso, mostrando um conhecimento, uma aprendizagem, entendendo o ambiente, legal. Aí, eu acho que as barreiras vão sendo quebradas. Quando você trabalha em equipe, barreiras e limitações e discussões e problemas sempre vão existir. Não tem como não existir. Não vai ser um mar de rosas. O seu consultório é só seu. Então, os problemas que você tem são outros. No ambiente hospitalar, a questão é de relacionamento interprofissional. Então, o grande desafio é, resumindo isso, deixar, transformar o conhecimento dos outros profissionais para entender o que eu faço como dentista. Então, eu tenho que me deixar conhecer, mostrando qual é o quanto eu posso acrescentar e melhorar para o paciente e entender o que eles têm a me ensinar como outros profissionais. Quando eu entendo o que os outros profissionais fazem e eles entendem o que eu faço, geralmente os problemas eles diminuem. Então, está relacionado com um desafio muito mais de inteligência emocional do que de prática técnica. Né? Não sei se fica claro para você e para o pessoal que está nos ouvindo aí. Ficou sim, professor. E aí, ó, a Perla Porto Leite perguntou sobre as comissões de ética em odontologia dentro dos hospitais. O senhor poderia falar um pouquinho? Claro, professora Perla, de Sorocaba. A Perla é uma pessoa que está há muito tempo nessa área e a Perla tem uma preocupação muito grande com a questão de humanização e com a questão de ética. Eu entendo que os comitês de ética do hospital deveriam incluir sempre um tipo de profissional diferente, né? Todo ter representação de todos. Nem sempre vão se lembrar do dentista. Então, o dentista tem que mostrar um interesse em participar. Na realidade, nós temos que mostrar que nós podemos ajudar. Geralmente, quando o dentista vai, ele acha que ele tem que ser chamado. E, na realidade, como não conhecem tudo o que nós fazemos, nós precisamos dizer que nós estamos disponíveis. Então, por exemplo, aqui no Hospital Estadual de Bauru, nós nos oferecemos para participar da comissão de farmácia. Para quê? Quando vai discutir um protocolo para instituir um medicamento, nós vamos estar lá para discutir. Mas o medicamento não tem nada a ver com odontologia, não tem problema. Quando vai um medicamento para entrar para padronizar da odontologia, eu entendo como funciona e eu sei como conquistar esse espaço. A meu ver, participar das comissões de ética tem a mesma característica. Nós temos que mostrar que nós podemos participar sim e sempre fazer comentários proativos, que entendam de novo que tem um profissional que tem a preocupação humanizada, que tem a preocupação em melhora do paciente e que ele está ali para ajudar, para beneficiar. Se nós formos olhar essa questão de ética ou qualquer outra comissão do hospital, é só imaginar uma engrenagem que tem vários dentes e elas se encaixam e para rodar um serviço de engrenagem, todos os dentes precisam se encaixar e rodar. Quando não tem o dentista, falta um dente. A engrenagem pode funcionar, mas ela não vai ser perfeita. Quando tem o dente, que é o dentista, esse dente precisa ser perfeito, igual os outros que estão lá.
Porque se ele for menor ou maior, ele vai atrapalhar o andamento da máquina. Então nós temos que ter o mesmo tamanho, a mesma aparência que os outros. Eu costumo dizer para os nossos alunos, tanto pós-graduando quanto do curso, o seguinte: o dentista tem que passar despercebido no dia a dia do hospital. O que que é isso? Ele não atrapalha a rotina hospitalar. Ele está lá, todos sabem que ele está, mas quase imperceptível, porque ele faz parte do sistema. Ninguém percebe que tem alguma coisa esquisita. E o dia que ele pega uma licença, que ele vai ao congresso, que ele entra em férias, ele é indispensável. Todos sentem a falta. Então, você passa despercebido e é indispensável. Esses conceitos, a meu ver, quando você conquista esse tipo de relacionamento, esse tipo de sensação, você está fazendo a odontologia na sua plenitude, odontologia hospitalar. A próxima, professora, é qual seria a faixa salarial de um profissional dentro da odontologia hospitalar? Ok, isso é uma coisa difícil, né? Isso só funciona para instituições públicas, né? Então, pela EBSER tem um padrão e pelas instituições tem um padrão. Então, eu vou usar o padrão que eu sei que existe, por exemplo, aqui em Bauru. Aqui em Bauru, quem administra o Hospital Estadual de Bauru, é uma fundação. É a Fundação da Medicina da FAMESP, de Botucatu. A Fundação Medicina de Botucatu, ela tem um padrão para valor de dentista. Então, é um padrão que foi decidido lá pela Fundação. Então, hoje, o profissional aqui da odontologia, que é vinculado a essa fundação, ele recebe para 30 horas semanais algo em torno de 5.600 a 6.000 reais. Ok? É interessante? É interessante, porque é um meio período na semana dedicado para isso e é um salário, não é um salário igual ao do médico, ele é sempre abaixo do médico, infelizmente, né? Não é o ideal, mas é isso. Agora, quando você vai trabalhar no hospital privado, saúde suplementar, o estabelecimento de valor é seu. E o quanto você vai ganhar depende de quantos pacientes você atender, de quantos procedimentos você fizer. Então, quanto mais você gerar interface com a equipe e ser chamado pela demanda de necessidade, mais você vai receber. Tem hospitais que você consegue estabelecer rotina de busca ativa. Então, você pode passar visita nos pacientes, os convênios pagam a primeira consulta. E depois as outras, o convênio paga de acordo com o código, tem todo um processo, uma técnica para se relacionar, que você tem códigos, tem autorização de planos de saúde, e se não cobre, isso é cobrado particular. Então esse ganho é totalmente variável, depende da dedicação de tempo que você tem, do quanto você investiu de divulgação do seu espaço. Então ele depende exclusivamente do profissional para ganhar. Uhum, certo. Agora, mais algumas perguntas que mandaram para a gente. Acho que o senhor já respondeu um pouco, mas era como fica a legislação nesse momento? Se a habilitação deve ser requisito obrigatório. É, nós tivemos aí uma live, até está aqui conosco, participando, a Regina Rafaeli, que é do Mato Grosso do Sul, ela fez uma live com uma deputada federal, que é a Patrícia Ferraz, que ela é do Amapá, ela já foi coordenadora de saúde bucal do Ministério da Saúde, e ela tem uma proposta de participar, de rever a questão das regras e voltar o projeto de odontologia hospitalar para o governo federal. Tá? O que foi solicitado nessa live, e parece que ela concordou e entendeu isso, é que para que isso seja obrigatório por lei, com um projeto de lei que seja aprovado, é que seja um dentista que seja habilitado em odontologia hospitalar. Então, essa habilitação ele pode conseguir ou pelo curso de formação de habilitação ou pela residência. Não dá para comparar, né, para o público que está assistindo, não dá para comparar um curso de habilitação com uma residência. Isso é muito claro. Não tem como. A quantidade de horas dedicada e aprendizagem numa residência é muito superior a uma habilitação. É por isso que as regras da habilitação têm sido ainda movimentadas pelo Conselho Federal para poder criar o melhor modelo. Então, a habilitação não é o melhor modelo, com certeza. A residência é o melhor modelo. Mas a habilitação é um caminho que se achou, principalmente para os profissionais que já estavam em hospital e que não tinham uma titulação, ou para aquele profissional que já trabalha em consultório há um tempo, ele não é recém-formado, em que ele não pode parar tudo o que ele faz para fazer uma residência.
Então, esse profissional, esse é o objetivo dos cursos de habilitação hoje, né? Antigamente já foi para ter um volume de habilitados, hoje tem isso. Mas, por exemplo, para um recém-formado, a minha sugestão é uma residência. O nível de aprendizagem dele vai ter um outro perfil, uma outra qualidade. Se é possível, aí o curso de habilitação é um caminho. E esperamos que a lei, o projeto de lei venha. O projeto de lei não vai fazer com que se contrate mais dentista. O que vai fazer é regulamentar isso e facilitar principalmente o repasse do SUS, do Sistema Único de Saúde, para os procedimentos odontológicos, e isso vai dar um respaldo para que as instituições públicas consigam contratar mais profissionais. É só isso, né? Mas hoje a lei não existe e tem um monte de gente trabalhando no hospital. Quer dizer, a lei não vai fazer diferença para ter ou não ter, mas ela pode ampliar isso, eu acredito que sim. Sim. Ó, professor, a professora Pella mandou sobre os programas de acreditação hospitalar, como ONA e Joint. Se o senhor poderia falar, pois é uma situação onde podemos valorizar dentista. Perfeito. Porque a professora Perla, você já percebeu que ela sabe bastante, né? Quem está acompanhando a live aí, as perguntas dela é de alguém que vivencia isso há muito tempo e é apaixonada também por isso. O que são os sistemas de acreditação? Os sistemas de acreditação, eles são voltados para o hospital, que é como se fossem aquelas as acreditações de ISO 9000, ISO 9001. Então, são empresas privadas que vão lá e analisam a instituição, tem regras pré-estabelecidas, e eles analisam a instituição, é como se fosse uma consultoria, mas é só uma avaliação, e o hospital que se encaixa nessas regras, ele recebe aquela acreditação. Quando o hospital recebe uma acreditação, significa que ele tem protocolos operacionais padrão, significa que ele tem uma rotina certa para seguir, significa que ele segue um formato padronizado que comprovadamente funciona. Então, a ONA é uma acreditação nacional, e essa acreditação nacional tem nível 1, 2, 3 e 4. Eu não me lembro se tem 5, mas até o 4 eu sei que tem. E a classificação 3, que é uma excelente classificação para o hospital, inclui serviço de odontologia hospitalar. Isso é muito interessante. Já o sistema de acreditação, a Joint Commission, é um sistema de acreditação canadense que é utilizado no mundo inteiro. Muitos hospitais privados recebem essa acreditação, e essa acreditação ela tem um peso muito importante, principalmente porque é uma acreditação internacional e que tem critérios mais rigorosos do que a ONA. E existe um livro, e agora deu um branco no nome do autor, mas chama Hospital Dentistry, que eu encontrei aqui quando eu vim aqui para a FOB há 10 anos, e tinha aqui na biblioteca, eu nunca tinha visto esse livro, e ele falava, em 1970, de que a odontologia hospitalar ela podia se encaixar na acreditação da Joint Commission. Olha que interessante, parece que nós estamos falando uma novidade, nós estamos falando uma coisa de 50 anos, certo? Que já existia. E o que acontece com a Joint Commission? Você tem que ter um organograma. Quer dizer, tem que ter uma hierarquia que siga, tem que ter um serviço estruturado, em que tem que ter um padrão de funcionamento, um padrão de qualidade a seguir. E a Joint Commission muda o quanto o convênio paga, o plano de saúde paga para aquele hospital por procedimento. É só você pensar o seguinte: você tem um plano de saúde, e o seu plano tem o plano Gold, o plano Diamond, o plano básico. Então, o plano básico vai no hospital mais simples, o Diamond vai no Einstein e no Sírio. O que faz a diferença? A acreditação é uma das formas do plano de saúde pagar a mais para aquele hospital. Então, se nós estamos inseridos num sistema de acreditação, para o hospital é uma publicidade importante. James Hulley, obrigado, Léo. Tá? James Hulley. Então, isso é muito importante. Então, se nós entendemos o sistema de acreditação e participamos com a odontologia dentro dessa estrutura, nós fazemos parte da estrutura hospitalar, contribuindo para que o hospital tenha uma melhor funcionalidade, melhor marketing, acreditação, funcione de uma forma adequada, mais eficiente. Aí a Raquel, professor, perguntou, Raquel Crispim,
onde encontra os parâmetros exigidos pela ONA? Raquel Crispim. Raquel é lá da Paraíba. A Raquel, professora lá, um profissional bem envolvida, super dedicada. Uma honra ter você aqui. Tem online isso, tá? Tem online essa informação. Então, se você entra no site da ONA, tem cadernos. E nos cadernos deles, de acordo com a categoria, eles dizem cada área do hospital e o que precisa para poder conter e receber a categoria, a acreditação. E dentro desse caderno, no ONA 3, você vai encontrar os critérios que a odontologia tem que preencher para cumprir a ONA. Então, se você procurar ONA 3, cadernos para acreditação, tem todas as normas lá, Raquel. Tá bom? Espero ter esclarecido. Mais uma, professor. Vamos lá. Sobre ventilação mecânica. Como que ela é Ok. realizada durante os procedimentos do dentista? Ok. Na realidade, a ventilação mecânica, ela é independente do nosso procedimento, certo? Então, o que acontece? O paciente necessitou da ventilação mecânica, ou porque ele foi induzido a uma condição de depressão respiratória, ou porque a doença clínica dele levou a uma alteração respiratória que ele precise de um aparelho que respire por ele. Então, vai ter o tubo e o aparelho que vai ter a ventilação mecânica. Isso geralmente assusta o dentista. Porque esse cano que está lá dentro da traqueia, que está na boca, o dentista tem que. Ele está amarrado, ele é preso, e o dentista tem que ir lá e conseguir olhar, examinar toda a boca do paciente, tem que, às vezes, fazer a higienização, e, por vezes, ele tem que fazer algum procedimento. Às vezes, tem que fazer um laser, tem uma úlcera, tem que fazer um procedimento de extração, tem que fazer uma remoção de algum foco infeccioso, fazer uma biópsia. E tem que orientar a equipe de enfermagem, a equipe técnica ou técnico em saúde bucal para poder fazer a higienização. E o que assusta o dentista é que, geralmente, a informação que dá, olha assim, não puxa o tubo, porque senão ele vai ter que ser entubado de novo, é um perigo para ele. Então, o que acontece? Tem um balão do lado de fora, isso tem que estar inflado, então tem cufômetro, tem critérios técnicos para isso. E aí, o que nós temos que entender é que nós não podemos nem introduzir e nem tirar. Nós podemos fazer qualquer movimento de lateralidade. Então, se nós não tiramos ele, não empurramos ele para dentro e nem puxamos para fora, né? Eu sei que eu fiz esqueci o termo técnico em português para isso, mas uma supervalorização, dois termos iguais. Mas o que acontece? Se eu consigo só movimentar de lateralidade, consigo afastar, não é problema nenhum. Dá para fazer o procedimento que você precisar, dá para examinar o que você precisar. A Daiane está falando aí sobre achar o sangramento, que ela já vivenciou isso, que eu falava assim, tem que achar, tem que ver. Conseguiu ver toda a boca? Não. Se você não... Pleonasmo, obrigado. Pleonasmo, obrigado. Veja que a idade faz um problema sério para lembrar das coisas. Se você não consegue enxergar toda a cavidade oral e as estruturas, possivelmente você não vai conseguir fazer um diagnóstico. É por isso que num paciente entubado, a preocupação com o tubo da ventilação mecânica é um problema. Então, se nós não vamos tracionar e nem empurrar, perfeito. Lateralidade ou trabalhar com a enfermagem. A enfermagem nos ajuda, o fisioterapeuta nos ajuda, e aí isso é possível de acontecer. Então, nós não temos que ter medo dele, temos que saber lidar com ele. Quando nós temos medo, geralmente o medo atrapalha o processo de diagnóstico ou a realização do procedimento. Se nós aprendemos a lidar com ele, então nós conseguimos resolver tecnicamente sem colocar o paciente em risco. Isso, para mim, é o suprassumo, é a resolução. Né? Isso é bem legal. Certo, professor. E daí, nesse mesmo caminho, o Léo Marques perguntou se há estudos mostrando a importância do cirurgião dentista para pacientes entubados. Léo, Léo é nosso aluno aqui na faculdade, membro da Liga, né? Prazer ter você aí. Léo, tem muito estudo, tá? Tem bastante estudo. No Brasil, os principais estudos são de odontologia, e fora do Brasil, os estudos são, na maioria, feitos por equipes de enfermagem. Tá? O que esses estudos mostram? Mostram a relação de infecção, o tubo, infecção bucal e infecção respiratória.
Uma outra condição é o tubo e os traumas que ele provoca, né? E como lidar com isso. Então, os estudos existem e mostram as várias possibilidades. Uma grande preocupação que eu tenho com isso é que não seja supervalorizado, né? Porque às vezes nós supervalorizamos a boca, principalmente com relação à sepse. E sepse é um negócio tão complexo que a boca pode interferir, sim, é verdade, mas ela nunca vai ser a única causadora de uma sepse. Então, existe uma condição, um termo usado nas UTIs e nos hospitais, chamado bundle, que é que a partir do momento que você tem os diagnósticos e os problemas estabelecidos, você tem um grupo de estratégias padronizadas para prevenir aquele problema e para reduzir aquele problema. Então, nesse bundle, entra a odontologia com critérios de redução de microbiota bucal. E aí é onde vem as publicações que são relevantes. As publicações que mostram a redução de microbiota, essas publicações são bem legais. Temos mais uns Professor, minutinhos, né? tem 14 minutinhos ainda. Tá bom. Perguntou a J. Mortati. Não sei Professor, tem como se aproximar dessa área durante a graduação? Legal. Excelente pergunta. Sim, eu acho que tem. Eu acho que não só tem, como deveria ser obrigatória, né? Qual é o problema que nós temos hoje na formação na odontologia? Nós somos obrigados, o MEC reduziu a quantidade de horas para o curso da graduação em odontologia. E aí tem que fazer ele aprender a ser dentista em 4.000 horas, o que é difícil, tá certo? Então, para abrir uma nova área, para que você desenvolva, além da odontologia de consultório, todas as especialidades odontológicas, as disciplinas básicas, e colocar um plus, né, algo a mais na formação desse profissional, precisaria aumentar a quantidade de horas. Para as instituições privadas é um problema, né, porque o aluno não consegue pagar mais um ano. Para as instituições públicas, até é possível fazer, mas daí precisa ter profissionais capacitados para fazer isso, e não temos muitos profissionais capacitados ainda no Brasil para fazer isso. Espero que no futuro tenhamos. O que é feito hoje? O ideal é que, quer dizer, antes de fazer o que é feito, é o ideal. A enfermagem, a medicina, eles aprendem indo ao hospital. Como eu interpreto isso, e como a maioria das pessoas que fazem odontologia hospitalar interpretam isso, se o dentista aprende vivenciando o ambiente hospitalar, ele já vai estar envolvido, já estará envolvido. Isso não será uma novidade. Então, o que os cursos têm feito? Os cursos de instituições privadas conseguem fazer disciplinas de odontologia hospitalar. As instituições públicas, isso é um pouco mais engessado, um pouco mais difícil de fazer. Tem muitas disciplinas optativas, mas algumas já conseguem ter disciplinas obrigatórias. Então, isso é importante. O ideal é que a pessoa que faça dentística possa ir ao hospital, que faz endo possa ir ao hospital, que faz pério também. E assim, todas as especialidades vivenciarem o ambiente hospitalar. O que ela vai decidir fazer no futuro é uma escolha, como qualquer outra especialidade. Mas tem um detalhe muito importante: conhecer o ambiente hospitalar e fazer o link com a especialidade que ele tem pode fazer com que ele ajude e beneficie o paciente na sua realidade. Então, é conhecer sistemicamente e vivenciar isso. Eu acho que isso no futuro, de uns 10 anos, eu imagino, nós teremos isso mais forte na graduação, e aí você, daqui 10 anos, pode lembrar da sua pergunta e falar assim: nossa, fez a diferença, hoje a gente tem mais, hoje o dentista já sai com esse preparo, o que é o sonho para a odontologia hospitalar. Certinho. Professor, tem algumas perguntas que estão surgindo que acho que não vai dar tempo de responder, elas são bem específicas, então eu vou fazer mais uma só Ok? e tá bom? Mais por causa do tempo, a gente pede desculpa. A gente queria pedir primeiro para o senhor, se o senhor tem algum livro para recomendar para a gente sobre odontologia hospitalar e qual o conselho que o senhor deixaria
para o graduando e recém-graduando que se interessem pela área de odontologia hospitalar, que foi a pergunta Então da vamos lá. Gabriela Chikrela. Tá bom, Gabriela, doutorando aqui do departamento, começou o serviço de odontologia hospitalar junto conosco aqui e eu tenho a honra de ser o orientador dela. Eu acho que existem alguns livros que são importantes para seguir. Existe um livro antigo, uma edição antiga do livro do Stephen Sones, de Fundamentos da Medicina Oral. Tem algumas desatualizações, mas saiu esse ano agora do Alessandro Villa, um outro professor que traz de volta isso, mas está em inglês, mas é um livro excelente. O Medicina Oral de Burkett é um livro que traz informações muito legais. Eu não sei se é a 11ª edição, mas a 10ª edição é de 2008, mas é um livro que traz recursos importantes. Tem o nosso livro, Medicina Bucal à Prática na Odontologia Hospitalar, que a primeira edição esgotou e a reimpressão, mas vai sair agora, até o final do ano, início do ano, a segunda edição já está no prelo. Tem o livro do Little, né, que eu acho que traz informações relacionadas a pacientes sistêmicos, não especificamente hospital, que é odontologia para pacientes, manejo odontológico do paciente sistemicamente comprometido, que são livros interessantes para abordar esses pacientes, né? Existe um livro de odontologia e unidade de terapia intensiva, um bom livro também, que dá para usar. E os outros de odontologia hospitalar tem alguns que são muito focados para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, não aborda com maior profundidade. É odontologia hospitalar também, mas é um outro enfoque. Para essa odontologia clínica hospitalar, essas são as referências que eu acho que são as mais próximas da clínica de odontologia hospitalar. Recomendações para quem está se formando, para os alunos. Quem está se formando, pensa em fazer as residências. Existem 2 excelentes residências, 3, não, 4, que eu conheço que são assim, excelentes de odontologia hospitalar pura. Né? Hospital das Clínicas em São Paulo, Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, Universidade Federal de Pelotas e Federal da Bahia. E existem outras residências que são multiprofissionais, que são muito boas. Né? Aí tem Campo Grande, Cuiabá, não me engano, Belém tem uma boa, o AC Camargo, o Hospital de Barretos. Aí tem vários locais que têm residências que são multiprofissionais. Santa Catarina tem uma boa, federal. Então, tem vários locais que têm essa multiprofissional e que realmente elas podem ter diferença na formação do aluno. Agora, aqueles, Ceará também tem, eu falei de Barretos também, só as que eu me lembrei mais imediatamente. Na realidade, tem vários, a maioria dos estados hoje tem, né? Agora, o curso de habilitação é uma outra possibilidade. Eu acho que o curso de habilitação também traz essa possibilidade e amplia o leque. É super importante conhecer, saber qual é o perfil do curso, né? Porque isso vai fazer a diferença no que você tem que. É bom conhecer, perguntar para as pessoas que fizeram o curso e ver se atende à sua expectativa. Saiu um artigo sobre, na revista da Abeno, a última edição de 2019, sobre os cursos que são divulgados de odontologia hospitalar na internet e qual é o perfil dos cursos, o que eles atendem. Então, se você quer uma referência de cursos, né, aí tem vários cursos de habilitação pelo Brasil, né, que são diferentes da residência, são cursos de 350, 500, 600 horas, e aí que curso contempla a sua necessidade. Lá tem os períodos que eles são apresentados, os valores, o valor não lembro se tem, mas tem as informações gerais. Eu acho que é um artigo da Abeno que está bem interessante, ele é free, que você pode, então, se situar com relação à escolha de um curso de habilitação que não seja residência. Agora. Acho que é isso. Tem mais uns 2, 3 minutinhos. Mas acho que acabaram as perguntas, algumas não deu tempo, né, professor? Então, eu só queria Perfeito. agradecer muito em nome da Liga, a sua disponibilidade, sempre todo o conhecimento que o senhor compartilha com a gente. E é isso, agradecer todo mundo pela presença. E a live vai ficar Eu que gravada, vai agradeço. estar disponível. Ótimo. Eu Disponível que no agradeço YouTube mais uma depois. iniciativa da Liga, né, Flávia?
E você moderando, acho que os ligantes, os coordenadores moderando, vão aí crescendo, se desenvolvendo nessa área. E os ligantes que participaram, eu sei que eles têm que assinar lista, né? Tem lista para eles, eu acho que é legal. E os colegas, e aqueles que vieram, que privilegiaram, eu vi que uma pessoa, Solange, disse que eu a tratei dela, ela foi minha cliente no consultório, quando eu fazia consultório. É uma honra ter você aqui. E espero que isso amplie mais os horizontes. É Uhum. um assunto que dá se envolver, assistir as coisas e crescer, e os encontros de lugares onde tem pessoas que falam a mesma coisa. Isso é o que vai fazer com que você escolha, desenvolva a área e faça realmente uma área crescente no Brasil. Muito obrigado, um Eu que forte agradeço, abraço a professor. todos. Boa noite.